Esse é o mês da campanha Outubro Rosa, que destaca a importância da prevenção no combate ao câncer de mama. Por isso, o Sempre Bem começa o programa hoje fazendo aí um dossiê sobre essa doença, com a ajuda da doutora Josmara Furtado, que é mastologista. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Doutora, por que a campanha do Outubro Rosa ela é tão importante e relevante para a saúde da mulher? Pronto, a gente vai falar um pouco até sobre o slogan da campanha atual, que é a mesma do ano passado, daí a importância, que se chama Quanto Antes Melhor. E isso é um contexto amplo, porque o quanto antes melhor é que o câncer de mama não tem idade para acontecer, então quanto antes você procurar uma avaliação melhor, você não precisa ter algo palpável, algo diferente na sua mama para procurar o especialista. Então, quanto antes melhor é exatamente isso, você não esperar que algo aconteça para procurar uma assistência. A gente tem algumas dúvidas de pessoas nas ruas que fizeram algumas perguntas, vamos ver? Roda aí. Por que o diagnóstico precoce é tão importante? E como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico precoce é você realmente identificar pequenas alterações antes mesmo que até forme o nódulo propriamente dito, tá? Então, como fazer esse diagnóstico precoce? Você pode fazer seus exames de rotina a partir da faixa etária que é aconselhado, atualmente a partir dos 40 anos, a mamografia, mesmo você sem sentir nenhuma alteração, seria o exame de rastreamento. Tá? E caso você palpe algo ao exame físico, você mesmo sendo examinada, você mesmo examinando, que é chamado de autoconhecimento, você pode procurar um mastologista antes mesmo de procurar um especialista de outra área. Vamos para a próxima pergunta. Existe diferença de câncer de mama em mulheres novas e mais velhas? Sim, com certeza. As mulheres de mais idade, elas têm os tumores chamados mais receptores hormonais positivos. Então, eles são mais indolentes, são mais tranquilos de tratar. Geralmente, nem precisam de um tratamento como quimioterapia, por exemplo. Isso na maioria das vezes. Já as mulheres mais jovens têm tumores um pouco mais agressivos, tá? Geralmente são tumores chamados triplo negativos, que não respondem a alterações hormonais, às medicações hormonais, e geralmente um chamado HER2, que são tumores especiais, diferentes, que necessitam tratamento adicional com quimioterapia. Vamos para a próxima pergunta. Qual exame o homem deve fazer para diagnosticar o câncer de mama e quando? Pois é, porque o homem também pode ter câncer de mama, né? Sim, o homem pode ter câncer de mama também. Então, ele tem que ter um cuidado diferenciado, principalmente se ele tiver uma história familiar de câncer de mama, tá? Então, o homem, a proporção de câncer de mama é de um homem a cada 100 mulheres. Tá? Então, o tratamento é semelhante à mulher e o exame de estadiamento da mesma forma e o rastreamento é feito com mamografia. Obviamente que geralmente o homem palpa algum nódulo na mama para poder procurar alguma assistência. Sim. Em relação à mamografia, tem aí um tabu envolvendo, né, esse exame. Tem muita mulher que tem medo da dor e acaba postergando, né? Qual que é a importância desse exame, doutora? A mamografia ela é importante porque é o único método que realmente reduz a mortalidade das mulheres. Por quê? Porque a mamografia ela vê pequenas alterações chamadas microcalcificações. São pequenos pontinhos que só a mamografia detecta, o ultrassom raramente vai visualizar. Então, quando eu tenho essas microcalcificações, são nódulos diminutos, pequenos pontinhos diminutos, antes mesmo de formar alguma alteração nodular. Então, as calcificações, vamos dizer que elas sejam alterações iniciais. Ou seja, é também uma maneira de se prevenir, né? Exatamente. Mais eficaz ainda. Vamos falar de fatores de risco agora? Vamos entender aí quais são os principais. Anticoncepcionais é um deles, né? O anticoncepcional também é um fator de risco para câncer de mama, principalmente usando a longo prazo. O risco de acontecer algo de neoplasia de mama é em torno de 1,2 a 1,3 vezes mais de quem não usa. Reposição hormonal também é um fator de risco, chega a 1,3 a 1,4 vezes de uma pessoa que não usou. As lesões e calcificações, elas podem ter risco para câncer de mama, sim. Quem tem essas lesões pode aumentar até em 4 ou 8 vezes o câncer de mama de ter evolução. Sim, tá? São lesões na mama mesmo. Lesões na própria mama, lesões de risco para acontecer algo. Sim. A obesidade é importantíssima, isso é fundamental. Já é certo estabelecido que as mulheres obesas na pós-menopausa, ela tem maior risco de câncer de mama do que as mulheres obesas na pré-menopausa, tá? E por que isso acontece? Porque quando você é jovem, você tem a produção dos hormônios pelo seu ovário principalmente, tá? E na mulher pós-menopausa, essa produção é mais pela gordura periférica do nosso organismo.
tá? Então, após menopausa, essa gordura periférica aumenta o risco de neoplasias de mama, principalmente se for um hormônio dependente, tumores hormônio dependentes. Consumo de álcool. Por incrível que pareça, também é mais importante, talvez até mais que o tabagismo, tá? A cada 2 consumos acima de 2 taças de vinho por dia já é considerado um fator de risco para câncer de mama. Então, pode consumir? Pode, mas com moderação. Sim. A gente vai ver agora aqui quais são os sintomas que são visíveis no câncer de mama. Então, explica aqui um pouquinho deles. O mais comum é o caroço, que é o nódulo de Sim. mama, tá? Esse é o mais comum. Geralmente a pessoa procura assistência ou avaliação por conta de uma alteração palpável na mama, tá? Mas existem várias outras alterações, como a pele chamada em casca de laranja. É como se fosse realmente uma laranja, aqueles pequenos furinhos na mama, a pele mais espessa, mais grossa, realmente como se fosse uma laranja mesmo, tá? Que a gente chama de aspecto de casca de laranja ou pudorrange. Tá? Então isso é super importante. Se você achar que mudou sua pele, que a pele está mais espessa, tem uns pontinhos, tipo uns furinhos infiltrando a região, procure assistência. As secreções de mama, todas são preocupantes? De jeito nenhum. As que a gente tem que ficar alerta são as secreções que saem espontaneamente, principalmente as transparentes, que é chamado água de rocha ou a sanguinolenta. E as transparentes são até maior risco do que as sanguinolentas. Podem ser só os papilomas, são lesões de risco. Outro sintoma importante, né, um sinal importante, é a retração dos mamilos, tá? O que acontece? Geralmente as mulheres podem ter a mama normais, tá? Você tem um mamilo mais protuso, mais saliente, e de repente se muda. Você percebe que esse mamilo entrou para a mama. As ondulações ou protuberâncias são os abaulamentos. Você pode só visualizar, ou você olhando para você mesma no espelho, pode ver que tem um abaulamento, tipo um edema, tá? Um inchaço, ou então um abaulamento discreto na mama. Tá? Esse inchaço é como se fosse também associado a uma vermelhidão. Então, essa vermelhidão é importante, porque existem os tumores chamados inflamatórios. Os tumores inflamatórios não é uma inflamação. Ele se comporta com essa vermelhidão, tá? Mas é por infiltração da pele por células tumorais. Então, a pele também fica com um aspecto diferente. Ela fica mais enrijecida, ela fica mais endurecida. Vamos ver aqui agora uns mitos e verdades, doutora. Aí vamos começar com o silicone. Implante de silicone aumenta o risco de câncer de mama? É mito ou é verdade? Isso é mito. Tá? O implante de silicone não aumenta o risco de câncer de mama. No entanto, existe um tipo de tumor chamado linfoma de células T anaplásicas que estão relacionados com os silicones, principalmente em próteses texturizadas. E cada vez mais, como tem um aumento de cirurgias plásticas, vê-se que está aumentando um pouco mais a incidência, mas ainda é um tumor raro. Dor na mama é sinal de câncer? Mito ou verdade? Mito. Nem sempre a dor refere que tem algo grave, mas eu acho bom sentir dor, porque ela vai procurar uma assistência, ser examinada, ser avaliada. Então, sentir dor não é ruim. Baixos níveis de vitamina D aumentam o risco de câncer de mama? Alguns estudos mostram que as mulheres que têm vitamina D baixa, elas têm até tumores mais agressivos, tá? E tumores de estadiamento maiores. Mas, assim, são poucos estudos sobre isso em relação à mama, mas, no geral, a vitamina D ela é importante para várias coisas, né? Inclusive para fortalecimento ósseo e previne também outras doenças neoplásicas Covid, no geral. inclusive, agora, né? Todo mundo tem falado bastante da vitamina D, né? Câncer de mama só aparece em quem tem histórico familiar. É mito. No entanto, a mulher que tem uma história familiar de câncer de mama, ela vai ter um risco diferenciado de quem não tem ninguém na família. Tá certo? Principalmente se foi parente de primeiro grau. O câncer de mama pode ter cura. Verdade. Sim, verdade. E quanto antes, melhor. Né? Então, se você tiver microcalcificações ou pequenos nódulos, ou então um carcinoma chamado in situ, como eu já falei, que é aquele bem inicial, você pode ter uma chance de quase 100%. Tá? Então, tem tumores que só a cirurgia já é curativa, você não faz nenhum tratamento adicional. Então, câncer de mama tem cura sim, por isso que é importante o diagnóstico precoce. E falando em cura, a gente vai ver agora a história de 2 pessoas que tiveram câncer de mama e se curaram. Roda aí. Eu descobri aos 29 anos o câncer de mama. Como na minha idade não se faz mamografia, foi através de um ultrassom. Fiz o acompanhamento, o nódulo cresceu, triplicou de tamanho em um mês.
E aí foi recomendado fazer uma ressonância. Nessa ressonância eu tive a certeza do diagnóstico do câncer de mama, já fui indicada para uma biópsia, que só confirmou que era um câncer de mama triplo negativo. Comigo já foi diferente, né? Eu descobri com 43 anos, apesar de ser 13 anos depois, ainda não é considerado comum. Mas eu não tinha nenhuma predisposição genética, né? Fiz todos os testes, né? Não tinha casos de câncer na família, né? Então foi algo que realmente veio de surpresa na minha vida. O tumor que eu tive é do lado esquerdo, certo? Teve já comprometimento na axila, então precisei fazer tanto a retirada da mama quanto o esvaziamento da axila. E através de um teste genético que a gente faz, que é o BRCA1 e 2, o meu deu positivo para o BRCA1, então eu vou ter que fazer a retirada da outra mama e também dos ovários. Eu descobri o nódulo maligno no seio direito, né? E no seio esquerdo eu tinha um cisto pequeno. Aí a gente tirou, fez a biópsia e descobriu um carcinoma in situ, que ele está encapsulado, né? Ele pode nunca vir a se desenvolver, mas pode, ele está lá. Para receber essa notícia foi um baque muito grande, porque eu estava nas vésperas de completar 30 anos. E a última coisa que a gente pensa é que vai ter um câncer nessa idade, né? Mas eu sempre tive a certeza de que aquilo iria me mostrar algo. Eu sempre enxergava como uma ponte, que no final dessa ponte eu ia estar transformada, cheia de aprendizados em uma nova mulher. E é assim que eu me sinto hoje. Quando ele disse, você está com câncer de mama, ele disse, o câncer de mama tem cura. Então eu me apeguei a isso que ele me disse, né? Eu pensei, não, tudo bem. Então se ele tem cura, eu sou uma pessoa forte, eu vou caminhar, eu vou fazer essa travessia. Acho que a fé em Deus, né? E eu acho que não tem como, né? Vários momentos de angústia, a gente fica ali em silêncio, conversa, né? E sai com uma força maior a partir desse diálogo. Ele foi muito importante, foi um grande aprendizado que eu tive a partir da doença. A Aline de antes era uma pessoa extremamente medrosa. Hoje eu sou uma pessoa extremamente corajosa, guerreira, determinada, né? Então, assim, todos os meus medos, angústias, fraquezas ficaram para trás. Hoje eu me considero uma pessoa mais forte, mais equilibrada e mais feliz. Ai, que bom que deu tudo certo para elas. E em relação ao teste genético, quando que a gente deve fazer e quem deve fazer? Teoricamente, toda mulher que tem câncer de mama deveria fazer um teste genético. O que seria esse teste genético? O teste genético é para ver se ela tem risco de ter um câncer de mama hereditário, ou seja, quando você tem uma história familiar rica de várias pessoas com câncer de mama ou algumas outras neoplasias que você vê que passa de geração para geração, você tem essa indicação de fazer o teste genético. Na mulher com câncer de mama, quais são as indicações precisas? Se você tem câncer de mama abaixo de 45 anos de idade, você teria indicação de fazer um teste genético. Mulher com câncer de mama abaixo de 60 anos de idade, com um tumor chamado triplo negativo, que é aquele que não responde aos hormonioterapias, às medicações hormonais, ela também tem indicação de fazer o teste genético. Homem com câncer de mama, na família, a mulher também tem indicação de fazer teste genético. Tá? Então, o teste genético é para detectar se tem alguma alteração que aumenta o risco para a neoplasia de mama desenvolver ao longo da vida. Vamos ver aqui quais são as principais prevenções. E aí explica pra gente o que a gente pode fazer para evitar o câncer de mama. Pronto, existe a prevenção primária e a secundária, tá? Aqui o que a gente vai falar é sobre prevenção primária. O que é prevenção primária? Eu fazer algo para diminuir o meu risco de ter uma doença. E a prevenção secundária, eu não diminuo meu risco de ter a doença, mas se eu tiver algo, eu detecto precocemente. E aí é mais fácil. Exatamente. curar. Então, qual a diferença? Prevenção primária, atividade física. A atividade física regular é importantíssima para manter hábitos saudáveis, atividade física regular, controle do peso, não fumar, redução do estresse. É um dos grandes vilões das neoplasias. A amamentação, você deve amamentar todos os filhos de forma espontânea, sabendo que não é uma coisa tão fácil. Evitar o consumo excessivo de álcool e a alimentação balanceada. Isso é prevenção primária. Mamografia, eu não impeço que o câncer apareça, mas eu detecto precocemente. Isso é prevenção secundária. Sim.
E a gente vê o quanto é importante, né? A diferença que faz você descobrir que está com câncer de mama no estágio inicial ou quando ele já está mais avançado, né? Cada vez mais o diagnóstico precoce deve ser incentivado. Importante dizer que não precisa você saber palpar sua mama. A grande mensagem de hoje seria examinar as mamas para se conhecer. Eu, mais do que ninguém, sei como são minhas mamas. Então, qualquer alteração diferente do meu habitual, do meu normal, isso vai me chamar a atenção e vai ser um sinal de alerta para procurar o especialista. E fazer os exames de rotina, né? No ginecologista, a cada 6 meses. A cada 6 meses com o ginecologista, às vezes pode ser até anualmente, tá? E com o mastologista, se possível, em conjunto. Porque a forma de examinar talvez mude um pouco e a experiência é super importante em cada área específica. Muito obrigada, viu, doutora?